Foi um jogo que eu, durante a semana... Primeiro, um abraço para vocês, nem dei boa noite. Boa né? noite, Pascoal, boa noite. Breler, Bruno Vicari, fã de esporte. É tanta decisão, são tantos jogos, a gente fica aqui ligado em tudo para dar aqui a nossa opinião e debater e passar para o fã de esporte aquilo que a gente entendeu. E o que eu entendi de um jogo que eu esperava assim, até um clássico para entrar para a história dos clássicos Fla-Flu, né? Fla-Flu de decisão, e foram tantas. O Fluminense tem 7 vitórias em decisões contra o Flamengo tem 7, agora tem 8 em disputas, né, de campeonatos estaduais, quando um disputa contra o outro. E me decepcionou o jogo. O jogo foi bem ruinzinho, né? Um jogo que ambas as equipes parecia que estava querendo levar o jogo para pênalti. A qualidade que tem dos dois times, o momento que vive o Fluminense, o Flamengo vem com uma pressão muito grande, perdeu 2 jogos que são jogos que decidiram taça, foi a Recopa e a Supercopa. Vem a demissão, vem toda a polêmica, vem a chegada do Leonardo Jardim, então a pressão estava toda mais em cima do Flamengo. E normal, os jogadores do Flamengo, por mais que eu acho que tem muito mais qualidade, o time do Flamengo é melhor do que o do Fluminense, o elenco é melhor, mas o momento de pressão, esse jogo seria mais nivelado e até com uma certa vantagem para o Fluminense, que vinha mais tranquilo, com a melhor campanha, tanto é que era o mandante hoje, o Zubeldia, continua invicto, né? Porque foi nos pênaltis. Não perdeu ainda jogando no Rio de Janeiro, no Maracanã, o Zubeldia, mas esperavam o Fluminense jogando melhor, mais solto. O Flamengo, com toda a sua pressão, ainda teve mais posse de bola. Finalizações, quase que os goleiros não tiveram nenhum tipo de dificuldade no jogo. Então me decepcionou. Não foi um Fla-Flu de decisão, aquele empolgante, aquele de grandes chances, de grandes jogadas. Até de pouca pegada, de pouca confusão, às vezes que a gente vê. Não queremos briga como foi lá no Atlético e Cruzeiro, que a gente vai falar aqui. Aí não, isso é violência. Isso é conduta inadequada para a prática do futebol. Então vai ter muita gente aí suspensa e tem que ser punida. O que eu digo é daquela confusão de pegada, de disputa, de vontade, de raça, e de chama a torcida, e tem aquela coisa da discussão ali, o bate-boca da pegada, de decisão, coisa do jogo ali. Não estou falando de violência. Até isso não teve também. Foi um jogo bem morno. Toca aqui, toca ali, toca para aqui, toca para ali. Eu tento atacar um pouquinho, mas a coisa... Não vou com aquela gana mesmo de fazer o gol. Foi a minha visão. Não foi um clássico empolgante. Vai para os pênaltis e aí dos dois lá tem 2 goleiraços. Fábio defende um, o Rossi defende 2 pênaltis. São pegadores de pênalti mesmo. Se bater mal, os caras pegam. E aí nessa hora ali é o emocional, é os treinamentos que fizeram durante a semana, claro, mas é muito essa parte da confiança do atleta para bater o pênalti. A responsabilidade está no batedor. Eu estou falando isso que eu vivi isso, bati muitos pênaltis em disputas de decisão, então a pressão é no atleta, é no jogador, o goleiro está mais tranquilo ali, então o mínimo de erro que você comete foi o que o Fluminense cometeu. O Flamengo conquista um título, é importante a pressão aliviar, né? Por mais que não foi um jogo brilhante, por mais que o Leonardo Jardim, para mim, começa com o time errado, aquilo que se cobrava do Felipe Luiz, das escolhas de escalação, eu acho que ele começa também, faz as escolhas erradas, tenta corrigir, né? Quando entra o Cebolinha e o Paquetá, ele de novo faz a mesma substituição que fazia também o Felipe Luiz, que é tirar o Pedro para botar o Plata, que não é centroavante. Então, muitas coisas para a gente analisar, assim, ganhou, é bom, é vencer, a pressão seria muito maior em cima do Flamengo, então é um título que chega em um momento muito bom para uma sequência de ano, é campeão carioca, é mais uma vez campeão carioca o Flamengo, e está de parabéns, a torcida comemora, mas... muita coisa ainda para se corrigir. E daqui a pouco a gente vai para Minas também, onde acabou, e o Cruzeiro é o campeão mineiro depois da vitória por 1-0, o gol do Caio Jorge em cima do Atlético e depois também de toda a confusão. Agora sim, Breler, a gente está vendo as imagens então do jogo. Parece que foi isso, Breler, a emoção ficou mesmo para os pênaltis, é isso?
Ficou para os pênaltis. O Zinho foi muito feliz na análise dele. Um jogo bem morno, um jogo com final também envolve muita coisa, né? E até pelo fato de o Fluminense não ter jogado bem contra o Vasco na semifinal e o Flamengo vir dessa pressão, demissão do Felipe Luiz, toda a turbulência nos bastidores, eu entendo também a postura dos dois times. Em final, dificilmente a gente tem um jogo franco em que os dois times vão de peito aberto e o Flamengo ainda com dificuldades. O Leonardo Jardim aposta na manutenção do time, a gente pode debater mais profundamente sobre isso, mas em 4 sessões de treino não dá para fazer muito diferente, fazer uma revolução na equipe. E do lado do Flamengo, mesmo com essa escalação, mantendo a base deixada pelo Felipe Luiz, o Flamengo conseguiu controlar o Fluminense. Em boa parte do jogo, o Fluminense não foi agressivo como vinha sendo ao longo da temporada. O time do Zubeldia ficou travado, Serna e Canóbio não tiveram muito escape para contra-ataque. Então, para a proposta de jogo, o time funcionou. Ainda é um Flamengo meio blasé em determinados momentos do jogo, um Flamengo que ainda oscila muito, mas eu vejo que é um time que vai tentar se reencontrar agora dentro da nova ideia do Leonardo Jardim, que certamente vai cobrar mais intensidade desse time. É um Fluminense também que muita gente cravava, olha, o Fluminense é favorito absoluto, o Fluminense... Sim, vai... Então, nesse sentido, quando a gente fala que o jogo foi ruim e tal, a gente tem uma ponta de decepção com o Flu? Então, tem, Pascoal? Pra mim tem. Mas assim, Pascoal, eu não vejo também, pelo que o Fluminense apresentou nos 2 jogos contra o Vasco, tudo bem que no primeiro teve um jogador expulso, mas o segundo, em boa parte do jogo, foi dominado por um time inferior, com um elenco inferior. Eu também não esperava o Fluminense amassando e passeando em cima do Flamengo. Queira ou não, é um Fla-Flu, é uma rivalidade muito forte nos últimos anos, mais uma decisão entre os dois times. Eu entendo quem se apegava muito no momento negativo do Flamengo, mas, por outro lado, eu vejo que o jogo seria equilibrado como foi, por ser uma final e por ser também um time como o do Fluminense, que ainda está se encaixando, que precisa de mais jogos, que precisa enfrentar adversários mais difíceis. Contra o Palmeiras, por exemplo, no Brasileiro. Jogou bem fora de casa, mas perdeu. Não foi suficiente só jogar bem. Então esse Fluminense vai sendo testado e precisa se consolidar nesse nível de enfrentamento. De certa forma, decepcionou sim o desempenho do Fluminense, porque nessa temporada já jogou melhor e na amostragem mais longa, né? Analisando a temporada até março, o Fluminense foi mais time que o Flamengo, porém, o Flamengo continua tendo mais elenco, o Flamengo continua tendo jogadores muito decisivos, jogo decidido nos pênaltis, aí vai para o detalhe, o Guga desperdiçando e o Rossi sendo determinante mais uma vez. Rossi gigante, né? Um cara que cresce muito em cobrança de pênalti e hoje até aprendeu, né, com o Sofanov, goleiro do PSG, né, estudando ali as cobranças, e o Fábio, um pouco antes aí, né, o Fábio quase pegou a do Paquetá, né? E quase pegou a do Léo Pereira também, né? Também do Léo Pereira. Ele vai no canto certo. E essa é do Otávio, né? Essa é do Otávio, o pênalti. Essa é decisiva. O pênalti decisivo, mas do Fluminense, de fato, se esperava mais. O Otávio bateu um pênalti que o goleiro adora. Meia altura. O goleiro adora esse tipo de Esse é pênalti. gostoso de pegar, Pascoal? Puxa, que ele vai com a mão cheia pra pegar, pra fazer aquela pose. Meia altura e meia força, né, Pascoal? Força nenhuma. E ainda a meia altura, a bola veio ali exatamente, o goleiro adora pegar esse tipo de pênalti. O Otávio que entrou também no transcurso da partida, né? Para dar uma melhorada no meio-campo, porque o Hércules já estava cansado, o meio-campo já estava bem cansado do Fluminense. Só uma coisinha para ele. Para mim, o Fluminense ficou devendo futebol. Porque a gente já viu o Fluminense jogar melhor do que jogou contra o Vasco, melhor do que já jogou a partida de hoje contra o Flamengo. Já fez jogo contra o Flamengo melhor do que jogou hoje. É verdade. Que foi o jogo do turno. Para mim, o Fluminense... Acho que até o jogo contra o Palmeiras foi melhor. Sim. De mais intensidade, aliás, pelo menos. Foi o melhor jogo do campeonato até aqui. Foi, no meu modo de entender. Palmeiras e Fluminense, Campeonato Brasileiro. Eu achei que o Fluminense foi muito tímido. Do anozinho, foi? Sim. Pelo menos... Foi, dos jogos que eu assisti. Não, e teve, não é, Zinho? Eu não assisti todos os jogos.
Claro, mas assim, teve aquela intensidade, isso que você estava falando, né? Disputa, intensidade, buscar né? jogo, de querer jogar, né? Mas hoje não tinha aquela coisa do medo de... Hoje o medo de perder tirou a vontade de ganhar? Eu acho que você tem que ter... Porque normalmente a gente não vê isso nos clássicos cariocas. A gente tem que, Normalmente o clássico carioca é mais aberto, Pascoal. O Flamengo tem no hino dele, nos Fla-Flus, é um Ai Jesus, né? No hino do Flamengo, né? Quando tem Fla-Flu, é um Ai Jesus. E o que a gente viu hoje foi um querendo torear o outro, mais ou menos no campo intermediário, sem dar oportunidade na parte ofensiva, na parte da frente. Por quê? Porque os goleiros quase não sujaram a roupa hoje. É verdade. Quase não sujaram a roupa. Foram sujar a roupa no pênalti. O grande lance do jogo foi um chute do Acosta que o Rossi faz uma defesaça. Foi no segundo tempo. No começo, não foi, Zinho? Não, no segundo tempo. A bola veio no cantinho e ele pega aqui, ó. Foi, no segundo tempo, início do segundo tempo. Foi a jogada do jogo. Teve chute daqui, chute dali, trabalho de bola, mas chance clara, pra mim foi essa. Muito da intermediária para intermediária. Dali, um chute daqui, dali. Então, mas, Ozinho... E pra mim, no Fluminense, o Acosta foi o jogador que ainda tentou algo diferente, o meia. O meia que tentou alguma coisa, mas o Serna mal, o Canóbio mal. Mal que eu digo assim, não fizeram um grande jogo ofensivamente. O próprio John Kennedy se movimentando, querendo, mas esse baixinho aí, o Acosta, foi o que fez algo diferente no jogo. Ele que tentou, entre linhas ali, pegava essa bola, alimentava os atacantes, chegava, batia no gol, né, tentou algo diferente. Acho que nas mudanças, né, o Zubeldia, quando coloca o Savarino no lugar do Serna, eu não tiraria o Serna. Acho que o Serna, com a estatura que tem, com a velocidade que tem, não seria a minha escolha para sair. Eu tiraria o Canóbio. Tudo bem que o Canóbio é um jogador tático, né? É um jogador que volta, que ajuda muito. Ele priorizou isso do que tentar ganhar o jogo. E aproveitar a estabilidade do Flamengo. Gente, vocês ouviram o nome do Arrascaeta, do Pedro, do Samuel Lina e do Carrascal no jogo? Esses caras não jogaram. O Fluminense não se aproveitou disso. Quando ele coloca, aí o Leonardo Jardim vê que errou nessa escalação, coloca... essa foi a bola do jogo. O Rossi foi o melhor jogador em campo, não só pelos pênaltis, mas por essa bola aí. Essa bola foi decisiva. E aquela jogada que ele fez qualquer rubro-negro, o coração quase sair pela boca, quando ele dá um corte no próprio Acosta, né? Acho que é no Acosta, dentro da área. Isso. Eu falei, meu Deus, né? Tem que ter muita personalidade. Então, assim, quando o goleiro é o destaque por alguma jogada, não só de defender, é que o jogo foi morno, de criatividade. O Flamengo vence nos pênaltis, né? Foi eficiente, vamos dizer, foi mais eficiente, mas dentro do jogo também não fez um jogo para dizer assim, mereceu, foi melhor. O Breyer, eu entendo, teve uma posse de bola, controlou esse jogo, mas sem agredir, sem criar muito também. Olha a jogada aí do Rossi. Sim. Mas até nesse sentido, Zinho, eu entendo que pro Flamengo, acabou de trocar de técnico, Leonardo Jardim chegou, tá conhecendo os caras ainda, não dá nem para dizer, tem a cara do Leonardo Jardim. Não, esse foi o time do Felipe Luiz, até mesmo na escalação. Mas... Foi o time do Felipe Luiz? Foi, né? Ele repetiu a escalação. Eu acho que não. Eu acho que não foi, não. Não, mas Zinho, eu tô falando mais de escalação. O Paquetá começaria o jogo com o Felipe Luiz. Mas o Felipe Luiz, em algum momento, também preteriu o Pedro não começaria. O Paquetá. E o Pedro não começaria. Mas o Bruno Henrique tá machucado também. Mas essa escalação que o Flamengo entrou hoje, o Felipe Luiz cansou de utilizar. Então, não é o Carrascal aberto pelo lado direito, Samuel Lino pelo lado esquerdo, o Pedro já teve N oportunidades também. Não dá para fazer uma revolução ou implementar as ideias do Leonardo Jardim ou fazer o time que ele fez no Cruzeiro em 4 dias de treinamento. E para o Flamengo, que estava nessa convulsão, muito pressionado, trocando de técnico, eu vejo que o ritmo do jogo favoreceu o time do Flamengo, porque o Fluminense tinha condição de propor mais. Então. É um time mais entrosado com o Zubeldia, é um time mais encaixado nessa temporada. E o Flamengo, mesmo não jogando de forma mais ofensiva, ou até mesmo de forma vistosa, o que não vinha acontecendo também com o Felipe Luiz, soube levar ali o jogo e até criou algumas poucas oportunidades, mesmo o Fluminense mais contundente nesse lance do Lúcio Acosta. O Flamengo fez, e aí pensando com a cabeça do Leonardo Jardim,
o que dava para fazer hoje. Olha, vamos lá, tentar tirar a velocidade do jogo, tentar travar os pontas do Fluminense, que são muito fortes, e isso aconteceu. O Serna, por exemplo, no primeiro tempo teve de fazer uma recomposição, uma ultrapassagem do Varela, tomou cartão, já ficou pendurado no jogo. Então, por tudo isso, pelo cenário que o Flamengo tinha, enfrentar um Fluminense até mais confiante na final, eu vejo que o ritmo do jogo e o desenho, né, que o encaminhamento do jogo foi favorecendo o Flamengo. Ô Zinho, por que você acha que era um time diferente já do Felipe? Bom, teve a volta também do Jorginho, né? Que era um jogador que o Felipe não tinha, pelo menos nesse início de temporada, Zinho. Não, eu não acho que é um time diferente. Eu acho que é o time com o mesmo rendimento, como o Breno falou, pouco tempo de trabalho do novo treinador. É pouco tempo de trabalho desse novo treinador, sem dúvida, 4 dias de treino. Eu acho que as escolhas para iniciar o jogo, tenho certeza que a torcida... Hoje ganhou, nos pênaltis, campeão, tudo maravilhoso. Eu quero analisar friamente o jogo. Para mim, não foi a melhor escalação que ele escolheu para começar o jogo. Na minha opinião, eu começaria com o Cebolinha e com o Paquetá, não com o Carrascal e o Samuel Lino. A minha escalação. E nas mexidas, eu também não tiraria o centroavante para botar um jogador de mobilidade, que é o Plata. Então, o título é mais da história do Felipe Luiz do que esse início de história do Leonardo Jardim. Ele tem que comemorar um jogo, conquista, chega com o empate e nos pênaltis a vitória. É fundamental para dar paz, tranquilidade, para agora reiniciar o trabalho dele. Reiniciar não, que já tem jogo, né? Já tem Campeonato Brasileiro aí. Contra o Cruzeiro. E o próximo jogo, se não me engano, é o Flamengo contra o Cruzeiro. Campeão carioca contra o campeão mineiro. Isso aí. Então, acho que assim, ele vai ter esse tempo com um pouco mais de tranquilidade para analisar e montar o time que ele tem na cabeça. Volto a dizer, parabéns, acho que ele tem que comemorar sim, chegar com uma conquista é fundamental, mas volto a dizer, o título é mais com o time com a cara do Felipe Luiz do que com a cara dele. O Felipe Luiz tem que receber essa medalha, ele é campeão carioca. Com o formato de time e o estilo de jogo de que esse time vinha jogando nesse início de ano. Eu não achei o rendimento do Flamengo nada diferente do que vinha jogando. Os melhores jogadores, principalmente ofensivamente, não produzindo, nenhum deles. Até os que entraram. O Flamengo precisa melhorar muito. E é muito melhor você melhorar com uma conquista contra um rival. Quem decepciona é o Fluminense, que vinha com uma atmosfera muito melhor, com uma invencibilidade, com o momento de todos os jogadores, até tecnicamente, fisicamente, melhor do que o do Flamengo, e com uma pressão zero. Então, decepciona muito mais a atuação do Fluminense. Ô, Pascoal, dá para falar, então, que o Flamengo campeão foi o Flamengo do Felipe? Sim. O formato de jogo é do Felipe Luiz. Porque, se você lembrar qual é o tipo de jogo do Jardim, você vai ver que é um jogo um pouco mais de vir com a bola dominada até a linha intermediária e de acelerar na parte final, no chamado terço, como o Zinho gosta de falar, no terço final do campo, né? A bola fica mais rápida na parte final do campo, acelerando o jogo para chegar à meta. Desculpa, Pascoal. Sim. Desculpa, Pascoal. Vou recapitular minha frase, tá bom? Para dar corte aí pro nosso site. Tá. Posso, Bruno Vicari? Pode, põe a carinha do Zinho aí, então. O título não é... Peraí, põe a carinha doZinho, por favor. Na recorte, eu vou botar tudo. Peraí. Vou voltar. Agora sim. O título do Flamengo hoje não é do time do Felipe Luiz. O título hoje é do Boto e do BAP. Esses estavam pressionados, porque eles tiraram o Felipe Luiz, porque se o Flamengo ganhar hoje com o Felipe Luiz, eles não poderiam executar o planejamento que eles já tinham há muito tempo atrás. Tirar o Felipe Luiz já era uma coisa que já estava planejada pelos dois há algum tempo. Então, por isso que tira antes da final. Porque se o Flamengo é campeão hoje com o Felipe Luiz, não ia ter como mandar embora o Felipe Luiz. Então, o título é com a cara do BAP e do BOP. Do BAP e do Boto, não do Felipe Luiz. Então, mas você acha que agora eles estão assim? Viu como a gente tinha razão? Não. Você acha que vai passar isso na cabeça deles, Pascoal? O time teve o mesmo rendimento das últimas partidas.
O time que jogou contra o Corinthians, que começa jogando acho que 15 minutos. Eu falei outro dia 20, o Zinho me corrigiu, falou que nem tanto. Contra o Corinthians jogou 15 minutos, não foi, Zinho? Aí o Corinthians tomou conta do jogo. Aí vai, isso na Supercopa. O jogo do Flamengo no ano foi contra o Vasco. Foi. Quando os jogadores titulares voltaram naquela partida, nem todos titulares, um time mesclado, mas com aquela gana de vencer aquela partida contra o Vasco da Gama, que o Flamengo acaba vencendo. O time do Flamengo, é muito interessante isso, porque o time do Flamengo tem para onde crescer. Porque o treinador do Flamengo, ele pode fazer o que ele quiser com o elenco. Mas assim, só pensando no jogo de hoje, beleza, o jogo acho que não foi o mais brilhante e se o Flamengo continuar jogando assim, talvez isso não encha os olhos do torcedor rubro-negro que é exigente. Mas vamos combinar que o Flamengo nessa semana de puro caos enfrentou um adversário que a gente considerava que até que era um dos melhores do país, talvez ao lado do Palmeiras, e o Flamengo não deixou esse time jogar. Não tem mérito aí nessa conquista? Não, porque também o Fluminense também não jogou. Mas não é por conta do mérito do Flamengo? O Fluminense ficou muito aquém. O Zinho falou alguns jogadores do Fluminense. Só o Lúcio Acosta jogou na parte da frente. Sei. Né? O John Kennedy, que estava numa fase boa, hoje tropeçou 2 ou 3 vezes na bola. Então é mais demérito do Flu? Para mim, quem decepciona é o Fluminense. Eu concordo com o Breiler. A decepção é o Fluminense. Eu concordo com o Zinho. Olha, eu concordando com o Zinho de domingo, eu estou concordando com o Zinho. Então, quando eu estou aqui, vocês concordam, hein? Nos domingos, parece que eu concordo um pouco mais com ele, viu, Bruno? Não sei o que acontece. Domingo assim, a gente fica mais animado. Domingo é diferente. O problema é amanhã. Aí, o Fluminense decepcionou. Porque se o Fluminense joga com a pegada de sempre, com a gana de sempre, acho que hoje seria o jogo para o Fluminense. Mas aí o Fluminense quis aquele negócio. Vamos equiparar o jogo para depois, no detalhe, o jogador define. Se for deixar para definição no detalhe da qualidade técnica, gente, o time do Flamengo tem mais qualidade técnica do que o Fluminense. A força do Fluminense está no conjunto. A força do Fluminense está na unidade do time dentro de campo. E todo mundo correndo para todo mundo. Eu acho que esse é o grande mote para o Fluminense continuar jogando e se empenhando, principalmente agora no Campeonato Brasileiro. Olha a 40ª taça aí. Aí, Pascoal. É o Flamengo. Pergunta pra você. O Flamengo ainda não é o incomparável. Ele tem o elenco mais completo e o melhor elenco das Américas, incluindo a América do Norte, a América Central e a América do Sul. É o melhor elenco das Américas. Mas nessa taça aí é incomparável. Ninguém o campeão voltou, Pascoal. É o incomparável, sim, pô. Solta o incomparável aí, vai, Pascoal. Voltou, olha aí. Incomparável! Não foi no elenco incomparável que ganhou o título hoje? Hoje foi no goleiro que pegou. Tá, mas faz parte do elenco. Hoje, muito por conta do goleiro. Muito por conta do goleiro. Eu ainda não vi... Eu brinquei com você vendo o jogo, Bruno, do que eu falei. O Carrascal eu vi 2 vezes. Foi. Quando ele entrou em campo e quando ele saiu. O debochado eu vi 2 vezes. Uma quando ele entrou em campo e outra quando o treinador vai falar para ele, aparece mais na frente para jogar com o Pedro. O Pedro da mesma forma. O Pedro deu 2 chutes para cima, o que é muito longe daquilo que eu vejo o Pedro como jogador. Uma girada que ele teve ali perto dentro da área, já que o goleiro fez o gol, domina e gira, e o Fábio fez a defesa. Muito pouco. O Flamengo jogou muito pouco do que a gente espera. O negócio é o seguinte: ganhou, tá levantando a taça. Isso. A torcida tá feliz. Olá, Pascoal. Mas se repetir esse tipo de jogo numa partida comum do Campeonato Brasileiro, a torcida vai protestar de novo. Mas assim, tem um... Eu concordo plenamente, já disse Pascoal, aqui. Olha lá, Pascoal. É a taça lá. Ali, Pascoal. A pose que todo mundo queria. Hein, Pascoal? Tá todo mundo Ali, lá, hein? Eu tô vendo. Tá todo mundo lá na taça. Mas... Eu concordo, o Fluminense decepcionou e o Fluminense não decepcionou só contra o Flamengo. Os 2 últimos jogos do Fluminense no Campeonato Carioca foram ruins, mas, por outro lado, não é justo dizer que o Flamengo ganhou só por demérito do Fluminense. E aí entra para mim o papel do Leonardo Jardim para esse jogo era justamente passar confiança, aparar arestas e montar um time que não causasse também
uma revolução de imediato. No Cruzeiro, muita gente imagina, nossa, o Leonardo Jardim chegou lá e mudou tudo. Não, num primeiro momento, ele repetiu a equipe que o Diniz vinha utilizando, repetiu os jogadores. Eu vou te cortar, Breler, desculpa que a gente tem entrevista lá direto do gramado. Boa, vamos. Quem que tá lá com o Léo Ortiz? Quem que é? O Pedro Henrique? Tem um monte de gente. Vamos lá, o Pedro Henrique Torre está no gramado, então a gente ouve o zagueiro do Flamengo agora ao vivo aqui no Equipe F. Vamos lá. Pelo Flamengo, mais um campeonato carioca, mas também dá uma virada nesse momento difícil que foi esse início do ano. Boa noite. Boa noite. Feliz, acho que um título sempre pode ser uma virada de chave, a gente espera que seja. É um começo de um novo trabalho, o Mister não conseguiu passar tantas coisas, mas ajustou algumas coisas, alguns detalhes que ele acredita. Muitas coisas também eram parecidas, ele mesmo falou. E queria só ajustar com um pouco do que ele vê como jogo, que era diferente de algumas coisas do Felipe. Mas feliz por, acho que, um título em cima de um rival dentro da nossa casa, com a nação nos apoiando, acho que com certeza pode ser uma virada de chave para um ano vitorioso, porque a gente, internamente, a gente nunca duvidou da nossa capacidade, a gente sabia que era questão de trabalho, de virar algumas coisas que não tinham começado bem no início do ano, mas que a gente acreditava muito no talento, na nossa qualidade, principalmente na nossa dedicação e no nosso profissionalismo, e que em algum momento as coisas iam virar, e espero que, como eu disse hoje, seja uma virada para um ano vitorioso que a gente vai ter de novo. Léo, a gente está ao vivo aqui na Flamengo TV, queria falar da importância desse título para você individualmente também, né? Você está falando aqui do coletivo, mas você vai para o sacrifício no final do ano, hoje bate um pênalti, sem que isso seja um problema, e a piadinha pronta, é o sangue aí pelo Flamengo, literalmente. Eu sempre estou disposto a isso, a fazer de tudo pelo Flamengo, e às vezes faço muitas coisas por trás que as pessoas não veem, porque não é meu perfil ficar mostrando tudo que eu passei durante aquele momento, depois principalmente da lesão, nesse recomeço durante esse ano, e hoje culminou de mais uma vez ir no sacrifício por conta desse corte, mas como eu disse, fazer de tudo pelo Flamengo, e isso me deixa muito feliz conquistar as coisas assim, porque é a maneira como eu lido, mesmo quando não tinha lesões, quando não tinha problemas, lidava com dedicação, com profissionalismo, com trabalho, independente de críticas ou não. Essa é a minha maneira de trabalhar e a maneira que eu acredito que as coisas em algum momento vão virar, e tenho certeza que a partir de hoje vão virar para o bem e para muitas vitórias ainda. Obrigado. Aí o Léo Ortiz, então, Breler, enquanto você falava, ele começou a falar lá com o Pedro Henrique Torre. Daqui a pouco tem mais entrevistas por lá, Breler. Então, queira ou não, o título do Flamengo, internamente, para os jogadores, é uma mostra de reação. Uma mostra de que é possível virar a chave. E o Leonardo Jardim vai fazer as mexidas, vai fazer o estilo dele aos poucos. Ele não fez de cara no Cruzeiro e não vai fazer no Flamengo, e por isso eu vejo que uma escalação que fosse o Felipe Luiz que tivesse saído com esse time de cara, possivelmente até ouviria vaias no primeiro tempo, porque o torcedor já estava ali impaciente, cobrando muito, mas como houve a troca de treinador, há um entendimento, e deve haver um entendimento, de que o trabalho começou agora, e a filosofia do Leonardo Jardim, uma outra proposta de futebol, se ele assim desejar, vai chegar aos poucos, mas para isso era preciso ganhar o título, e aí eu volto em 2023, quando o Flamengo ali com o Vitor Pereira foi perdendo título atrás de título, a confiança lá embaixo, houve troca de treinador e o Flamengo terminou a temporada zerado. Esse título carioca, mesmo sendo o 40º, é o que vai fazer o torcedor do Flamengo ficar eufórico, ir para as ruas, dizer que o Malvadão voltou? Não, mas acalma os ânimos, dá tranquilidade para o Leonardo Jardim trabalhar, ajuda a retomar a confiança dos jogadores. Eu vejo que é bem importante, sim, num momento, né, em que há uma ruptura de trabalho, o treinador chegar, respeitar processos e não ir ali com muita sede ao pote. Porque o Leonardo Jardim poderia hoje, se perdesse, não estaria na conta dele. Não estaria. O torcedor, acabou de trocar, estaria na conta da diretoria. Ele poderia ser levado pela vaidade e falar, olha, eu já vou aqui dar minha cara pro torcedor, passar o meu cartão de visitas, vou tirar o Samuel Eu acho Lino. até que tem técnico que nem iria pro banco. A gente já viu isso. Então, também. E ele teve ali, chegou com a cara e a coragem e é o que tem de ser feito. O técnico foi contratado. Não é, Pascoal? Tem de estar ali. Quantas vezes a gente já viu técnico que não assume a bucha? Mas na hora. No meio do processo, do jeito que foi esse processo todo, mas é o papel dele. Ele acertou com o Flamengo tendo um treinador. Sim, sim. Trairagem dos dirigentes do Flamengo, com o treinador que estava lá. Não, isso eu concordo com você. Só a trairagem sem tamanho. E o cara vai lá, assume o time e se perde, não é com ele. Se ganha, também não é com ele. Ele também não é responsável.
Porque ele só deu 4 treinos. E então não se a tem gente nada minimiza, não se tem ele nada vai fazer um jogo normal de Jardim. Campeonato Brasileiro e dá 4 treinos e o time perde, a gente não ia criticar. Não. Então ele também não tem culpa nenhuma na hora da conquista. Não tem mérito. Não, porque o mérito é de quem trabalhou. O Zinho falou isso agora. Mérito em... Tem que entregar uma medalha pro Felipe e tem a medalha chama desafogo pro presidente e pro diretor de futebol. Porque eles tiraram um saco de cimento das costas, da trairagem que eles fizeram com o Felipe. E trairagem no vestiário não é perdoada. Você acha que o Boto não foi no campo agora para cumprimentar o jogador a troco do quê? Por isso que ele estava lá abraçado com o Landinho na beira do gramado? É claro. O Jardim, né? Landinho? Landinho, desculpa. É o esse. Então, tava o BAP, e o Boto estavam no gramado ali, não Os estavam? Os três ali, para ver as penalidades dentro já na faixa do campo. Então, eu penso exatamente dessa forma. O Flamengo pode evoluir, deve evoluir como time. O Flamengo vai ter uma construção diferente de time. O torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar com outro estilo. Não é um estilo, aquele estilo valente que o torcedor do Flamengo gosta. É um estilo de toque de bola, de progressão a partir do terço final. E precisa entender isso. Porque se o torcedor quiser o time jogando com aquela volúpia, ele pega a bola, parte para cima do adversário, isso não vai ter. É um time muito mais balanceado, muito mais cadenciado para jogar. Vai ter velocidade, sim, na parte final do campo. Ele gosta de pelo menos um atacante de velocidade. E ele pode escolher qual atacante de velocidade que ele quer. Hoje ele escolheu o Samuel Lino, escolheu errado. O Samuel Lino jogou mal. Não, também tanto jogaram mal, não foi só o Samuel Lino, né, que jogou mal. Os da frente não jogaram nada. Juntando-se a todos eles, o Arrascaeta. Mas, Pascoal, o time é campeão carioca, os caras não jogaram nada? Exatamente isso. O jogo não foi bom. Não foi um Fla-Flu. Foi um jogo comum. Um jogo comum de campeonato e um jogo que seria na trajetória normal do campeonato, jogo comum. Mas como é uma final de campeonato, tem um título a ser disputado. E o campeão é o Flamengo. É justo o Flamengo ser campeão? É, porque ganhou nos pênaltis. Por causa, sabe de quem? Do Rossi. Exatamente. Vamos lá pro Maracanã ouvir então agora. O goleiro? O Pascoal pediu, daqui a pouco tem a coletiva, olha lá a cadeira então, porque daqui a pouco vai chegar o Leonardo do Jardim, a gente imagina, claro, o técnico do Flamengo. A gente viu ali na beira do gramado, não foi, Breiler, o BAP, o Boto, né? Todos abraçados enquanto o Rossi, vamos pro Rossi? Vamos. Depois eu pergunto para vocês o que vocês acharam disso, mas o Rossi fala com o Pedro Henrique Torre, vamos lá. No, é óbvio que é do Felipe, é óbvio que também é dos meninos que começaram jogando antes da gente voltar a jogar Carioca, aqueles 3 jogos que os meninos fizeram também, que hoje estão fazendo lá a competição da Libertadores Sub-20, esse título também é deles, é do Felipe, da comissão dele, de todo mundo que está aqui com a gente, todo mundo que trabalha no dia a dia no CT e especialmente também para nós e para as nossas famílias que elas sofrem com a gente depois de 2 finais perdidas. Acho que a gente sofre muito e a família é quem aceita toda essa frustração que fica na cabeça. Agora é começar a pensar no que vem pela frente, esse título que nos gera mais confiança para começar nossa caminhada nesse ano tão importante que a gente tem, defendendo 2 grandes títulos que a gente ganhou no passado. Então é isso, muito feliz com isso e continuar trabalhando para continuar melhorando e cada dia ser melhores. Meus amigos, tá aí, ó, Mengão campeão carioca de 2026. Quem esperava isso? O Flamengo estava muito próximo de ser eliminado, precisava de 5 combinações de resultados. E adivinha, as 5 combinações aconteceram, o Flamengo chegou na decisão e venceu o time do Fluminense nessa final agora no Maracanã. E mais uma vez, meus amigos, se sagrou campeão carioca. O Mengão malvadão simplesmente não tem jeito. Deixou chegar, é o que a gente já sabe. Flamengo campeão. 8ª vez que o Flamengo chegou numa decisão, né? E agora, ano que vem, vai partir pra 9ª. Rapaz, é muita coisa, irmão. É muita coisa. Não tem jeito. É o rei do Rio, é o melhor time carioca e o melhor time da América também, porque somos o único tetracampeão, né, aqui da América, aqui no Brasil, na verdade, né, o melhor time brasileiro nas Américas. Meus amigos, agora é lógico, né, é comemorar bastante e pensar já no Brasileiro, na Libertadores, nos títulos que o Flamengo tem a disputar. Agora, meus amigos, desfrute bastante porque
Vencer Fla-Flu é bom demais, claro que é bom. E ainda mais com o título, né? Vencendo e sendo campeão. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. Link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito, se inscreva no canal, cobertura completa durante a semana para vocês. Você não vai perder absolutamente nada. E lógico, deixa o seu like e clica aí no botãozinho hypar para dar aquela moral. Daqui a pouco tô voltando, vou comemorar. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Semana boa para todos nós. Fui, nação!